A história que você está prestes a conhecer é sobre a banda Creedence Clearwater Revival, uma das verdadeiras potências do rock and roll da era do rock clássico e indiscutivelmente uma das bandas mais influentes e amadas da história da música. Alguns dos sucessos inesquecíveis incluem Bad Moon Rising, Have You Ever Seen the Ray? E Down on the Corner. As suas músicas são atemporais e continuam sendo ouvidas em rádios, trilhas sonoras de filmes e em todo o mundo. Bom, mas antes de seguirmos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, hein? Também aproveite para ativar as notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Bora pro vídeo! Creedence Clearwater Revival, comumente abreviado como CCR, foi formado em 1967 lá na Califórnia. Era composto por John Fogerty nos vocais e guitarra, Tom Fogerty, guitarra rítmica, Stu Cook no baixo e Doug Clifford na bateria. Eles ganharam reconhecimento mundial com uma série de hits que se tornaram parte essencial da trilha sonora do rock and roll. O som característico do CCR misturava elementos do rock, do country, blues e do folk, criando um som distintivo que cativou gerações de fãs. A voz marcante de John e sua habilidade como compositor são uma parte fundamental do legado duradouro da banda. Embora o Creedence tenha tido uma carreira relativamente curta, encerrando-se em 1972, a sua música continua a ser apreciada e celebrada por fãs de todas as idades. A banda é frequentemente citada como uma das influências mais importantes no desenvolvimento do rock and roll e também é lembrada como uma das melhores bandas de todos os tempos. John, Doug e Stu Cook cruzaram seus destinos em uma escola da Califórnia. Era uma época de sonhos e paixões musicais, e esses jovens talentosos decidiram então se unir sob o nome de Blue Velvets. O trio fazia música instrumental e embalava os clássicos das jukeboxes com maestria. A vida artística do trio ganhou um brilho especial quando passaram a colaborar com Tom, o irmão mais velho de John, em gravações e apresentações. Era como se a harmonia da família se traduzisse na música que produziam juntos. A grande virada aconteceu então quando Casey Kasem, que trabalhava na rádio KEWB de Oakland, se encantou com um dos singles da banda. A sua influência e apoio abriram portas para um futuro promissor para esses jovens talentos. Em 1964, o destino sorriu para eles mais uma vez, quando assinaram um contrato com a Fantasy Records, um respeitado selo independente de jazz de São Francisco. A gravadora tomou essa decisão após ouvir uma incrível gravação de Vince Guaraldi, intitulada Cast Your Face to the Wind, que eles lançaram com sucesso em todo o país. Era o início de uma jornada musical que marcaria a história da banda. Bom, para o seu primeiro lançamento, Max Wise, sócio proprietário da Fantasy, decidiu rebatizar a banda como The Gollywooks, uma homenagem ao personagem literário infantil Golliwoog. Antes desse nome, Wise já havia renomeado o grupo como Vision. Durante esse período, houve mudanças nos papéis dos membros da banda. Cook trocou o piano pelo baixo, e Tom deixou os vocais para assumir a guitarra base. Foi nesse momento que John se tornou o vocalista principal e o principal compositor da banda. Nas palavras de Tom, ele disse o seguinte: "Eu sabia cantar, mas John tinha algo especial." No ano de 1966, John e Doug foram convocados para servir nas Forças Armadas dos Estados Unidos. John entrou para a reserva do Exército dos Estados Unidos, enquanto Doug ingressou na reserva da Guarda Costeira dos Estados Unidos. Com o tempo, John assumiu a liderança da banda, tornando-se o vocalista principal e demonstrando suas habilidades como multi-instrumentista, tocando teclado, gaita, saxofone, além da guitarra solo. Em 1967, Soul Giants comprou a Fantasy Records e ofereceu à banda a chance de gravar um álbum. Uma curiosidade aqui é o seguinte: eles odiavam o nome The Gollywooks, isso desde o início de que foi criado. E em janeiro de 1968, eles escolheram o novo nome, Creedence Clearwater Revival, ou CCR, e começaram a tocar em clubes locais de São Francisco, como Deno and Carlos, Avalon Ballroom e Fillmore West. Mais tarde, naquele ano, eles fizeram uma turnê pelos Estados Unidos e se apresentaram em Nova York. Com a versão do CCR da música Suzy Q, de Dale Hawkins,
eles ganharam destaque nas rádios de todo o país, e a invasão do CCR estava de fato começando. Foi o segundo single da banda e o primeiro a chegar ao top 40. 2 outros singles do álbum de estreia também foram lançados em maio de 1968. I Put a Spell on You e Porterville, escrito durante o tempo de Fogerty na reserva do exército. Após serem descobertos, a banda embarcou em uma série de turnês e começou a trabalhar em seu segundo álbum, Biocountry, lançado em janeiro de 1969 nos estúdios da RCA em Los Angeles. Esse álbum alcançou a incrível marca de platina número 7 e foi o início de uma sequência de álbuns e singles de sucesso, que durou ininterruptamente por 2 anos. O single Proud Mary juntamente com Born on the Bayou, conquistou o segundo lugar na parada nacional da Billboard. Curiosamente, Proud Mary se tornaria a canção mais regravada do grupo, com cerca de 100 versões de outros artistas até hoje, incluindo o hit número 4 de 1971, interpretado por Ike e Tina Turner. John atribuiu a criação dessa música ao seu alto astral após receber a sua dispensa da reserva do exército. John afirmou ainda em uma entrevista em 1969 que escreveu Proud Mary nos 2 dias após ser dispensado da Guarda Nacional. Em outra entrevista, ele afirmou que a escreveu no mesmo dia de sua dispensa. Bom, o álbum também incluiu um remake do clássico do rock and roll, Good Golly, Miss Molly. E uma faixa ao vivo incrível de 9 minutos, chamada Keep on Struggling. Em abril de 1969, eles lançaram Bad Moon Rise. E também Lottie. Bad Moon Rise conseguiu alcançar o primeiro lugar no Reino Unido, mas não atingiu o topo nas paradas lá nos Estados Unidos, chegando apenas ao 2º lugar. Mas já estava bom, né? A música fala sobre a iminência do apocalipse e a sensação de que algo terrível está por vir. A terceira canção em 2º lugar do CCR foi Traveling Band. E também teve Won't Stop the Rain, que foram lançadas juntas como um single de dupla face, que quase alcançou o topo da Billboard Hot 100 em 1970. Traveling Band é uma canção energética que retrata a vida agitada de uma banda em turnê, enquanto Won't Stop the Rain reflete o clima social e político do final dos anos 60 e início dos anos 70, com referências à guerra do Vietnã e à política. O terceiro álbum da banda, Green River, lançado em agosto de 1969, marcou um grande marco, sendo o primeiro a alcançar o topo da Billboard 200 e ganhou o disco de ouro. O single Green River também conquistou a 2ª posição nas paradas da Billboard. O lado B de Green River, intitulado Commotion, alcançou a posição 30 nas paradas. A banda continuou a sua série de recriações de favoritos antigos com a música Nighttime is the Right Time. E manteve uma agenda de turnês intensa, com destaque para suas apresentações no Atlanta Pop Festival em julho de 1969 e também no Woodstock Festival, em agosto do mesmo ano. No entanto, a sua performance em Woodstock não foi incluída no filme ou na trilha sonora do evento, pois John sentiu que a banda não estava no seu melhor naquele dia. Mesmo assim, 4 faixas do seu show foram posteriormente incluídas no box set comemorativo de 1994, Woodstock, 3 Days of Peace and the Music. Enquanto John tinha uma visão crítica, Stu Cook tinha uma perspectiva diferente, afirmando que as performances da CCR eram clássicas e lamentava que muitas pessoas desconhecessem que foram uma das atrações principais do festival. Após esse festival, o Creedence ficou ocupado trabalhando em seu 4º álbum, Willie and the Poor Boys, que seria lançado em novembro de 1969 e se tornou seu 2º LP a alcançar o top 3 das paradas. 2 de seus singles, Down on the Corner e Fortunate Son,
Tocados no programa de televisão The Ed Sullivan Show em 16 de novembro de 1969, conquistaram o terceiro e o 14º lugar nas paradas, respectivamente, até o final do ano. O álbum manteve a fórmula característica da banda, apresentando músicas originais de John e 2 covers revisados de Lady Belly, Cotton Fields e Midnight Special. O ano de 1969 foi excepcional para a banda nas paradas musicais, com 3 álbuns no top 10 e 4 singles de sucesso, 3 dos quais chegaram ao 2º lugar, juntamente com 3 lados B nas paradas. Em janeiro de 1970, a banda lançou o hit duplo lado A, Traveling Band e Who'll Stop the Rain. Sendo que a primeira música tinha uma pegada forte de Little Richard, mas acabou gerando problemas legais devido a semelhanças com Good Golly Miss Molly, o que levou a uma ação judicial resolvida fora dos tribunais. A música, por fim, conquistou o 2º lugar nas paradas. Em abril de 1970, o CCR estava pronto para sua primeira turnê europeia, e então lançaram Up Around the Bend e Run Through the Jungle, isso para apoiar os shows ao vivo. Essas canções alcançaram a 4ª posição nas paradas naquela primavera. A banda então retornou ao Willie Rayday Studios em São Francisco em junho para gravar Cosmos Factory, que incluiu os sucessos Traveling Band e Up Around the Bend, além de outras faixas totalmente marcantes. Lançado em julho de 1970, Cosmos Factory alcançou o 1º lugar nas paradas dos Estados Unidos por 9 semanas e foi acompanhado pelo 5º e último sucesso nacional da banda, Look on My Back Door e Long As Can't See the Light. O CCR detém o recorde de ter tido 5 singles no 2º lugar, o maior número para qualquer grupo. O álbum se tornou um best-seller, alcançando o 1º lugar na parada Billboard 200 e o 11º lugar na parada de álbuns de soul da Billboard. Bom, já em dezembro de 1970, a banda lançou Patrol, outro álbum de sucesso, que incluiu o hit Have You Ever Seen the Rain? E também Rain Tonight. Bom, nesse período, uma crescente sensação entre os outros membros da banda de que John estava exercendo excessivo controle e liderança estava prestes a explodir. Tom tomou a decisão de que já tinha chegado ao limite e deixou o CCR no início de 1971. Inicialmente, os membros remanescentes consideraram a possibilidade de substituí-lo, mas optaram por continuar como um trio. Na primavera de 1971, John, cansado das constantes queixas de seus companheiros de banda restantes, que alegavam não ter permissão para compor e também para produzir as suas próprias canções, também mudou de rumo. Ele informou aos demais componentes que o CCR adotaria uma abordagem democrática. Cada integrante agora teria o direito de escrever e também de interpretar as suas próprias canções, com todos contribuindo com 3 canções para o próximo álbum. Existem perspectivas diferentes sobre como Cook e Clifford reagiram a esse novo acordo proposto, embora seja consenso que ambos desejavam a maior participação nas decisões artísticas e também comerciais da banda. John afirma que, inicialmente, Cook e Clifford ficaram entusiasmados com a oportunidade de criar e também executar as suas próprias canções sem interferência, já que eles haviam solicitado isso inicialmente e apenas mudaram de ideia após a falta de sucesso do álbum. No entanto, outras fontes sugerem que tanto Cook e Clifford resistiram a essa abordagem desde o início. Supostamente, em determinado momento, Fogerty insistiu que eles aceitassem o acordo ou ele sairia da banda. Apesar dos conflitos, o trio colocou a sua nova ética de trabalho à prova no estúdio e lançou o single Sweet Hitchhiker. Em julho de 1971, que alcançou o top 10, juntamente com Door to Door The Cook. A banda embarcou em uma turnê pelos Estados Unidos e também pela Europa naquele verão e também no outono, incluindo as músicas de Cook em seu repertório ao vivo. Apesar do sucesso comercial, as relações entre os 3 se tornaram cada vez mais tensas. O último disco da banda, Mardi Gras, chegou ao mundo em abril de 1972. Esse álbum tinha um sabor diferente, com músicas escritas por John, Cook e Clifford, além de um cover de Hello Mary Lou. Cada membro assumiu os vocais principais nas músicas que compuseram, dando um toque único a cada faixa. Porém, esse álbum não foi exatamente o que todos esperavam. Foi recebido com críticas mistas. Muitos o consideraram irregular e sem uma identidade clara.
John Ladell, crítico da Rolling Stone, foi especialmente duro, chamando o álbum de o pior álbum já lançado por uma grande banda de rock em relação ao seu padrão de desempenho. As vendas também não atingiram os patamares dos álbuns anteriores, alcançando apenas o 12º lugar nas paradas. No entanto, mesmo com as críticas e vendas mais tímidas, o álbum ainda conseguiu conquistar o certificado de ouro. Nesse ponto, as tensões entre os membros da banda estavam aumentando. John não apenas mais estava em desacordo com seus colegas de banda, mas também insatisfeito com o relacionamento do grupo com a Fantasy Records. Ele acreditava que o proprietário do selo havia quebrado a sua promessa de oferecer um contrato melhor para a banda. Cook, que tinha conhecimentos em administração, afirmou que devido aos erros de julgamento de John, o CCR acabou aceitando um dos piores contratos de gravação entre os grandes artistas americanos. Apesar das tensões, o CCR decidiu partir em uma turnê de 2 meses com 20 shows nos Estados Unidos naquele ano. A banda tocou músicas do álbum Mardi Gras ao vivo, com uma nova dinâmica, onde cada membro tinha sua voz em suas próprias criações. No entanto, o destino da banda estava traçado. Em 16 de outubro de 1972, menos de 6 meses após o término da turnê, a Fantasy Records e a banda oficialmente anunciaram a sua dissolução. O CCR nunca mais se reuniu formalmente após a separação. Embora Cook e Crawford tenham eventualmente formado a banda Creedence Clearwater Revival. O capítulo da história do CCR estava encerrado, mas a sua música continuaria a ecoar por gerações a fio. John mais tarde refletiria sobre o fim do CCR em uma entrevista à revista sueca Pop em 1997. Ele disse o seguinte: "Eu estava completamente sozinho. Sozinho eu fiz os arranjos, adicionei os backing vocals, as guitarras e todos os detalhes. Sozinho eu produzi, mixei os álbuns. Os outros caras apareciam apenas nos ensaios e nos dias de gravação. Para mim, a banda era como sentar em uma bomba relógio. Tivemos um sucesso razoável com o nosso cover de Suzy Key e também com o primeiro álbum. Quando entramos no estúdio para gravar Proud Mary, foi a primeira vez que estávamos em um grande estúdio em Hollywood, o estúdio da RCA em Los Angeles, e os problemas começaram imediatamente. Os outros membros da banda queriam escrever músicas para o novo álbum. Opinaram sobre os arranjos e insistiam em cantar. Até tentaram adicionar backing vocals a Proud Mary, mas os resultados foram horríveis. Usaram pandeiros e não melhoraram em nada. Foi aí que eu percebi que tinha uma escolha a fazer. Éramos apenas uma banda com um único hit, e Suzy Key não tinha sido um grande sucesso. Ou o novo álbum seria um grande sucesso, ou era melhor voltarmos a lavar carros. Houve uma grande discussão. Sentamos em um restaurante italiano e lembro-me de ter sido bem claro com os outros. Pelo menos eu não queria voltar a lavar carros. Agora precisávamos fazer o melhor álbum possível. Não importava quem fizesse o quê, desde que o resultado fosse o melhor possível. Claro que ficou a meu cargo. Não acredito que os outros realmente tenham entendido o que eu quis dizer, mas pelo menos eu consegui administrar a situação do meu jeito. O resultado foi 8 milhões de singles duplos vendidos consecutivamente e 6 álbuns, todos com disco de platina. A Melody Maker nos considerava a melhor banda do mundo. Isso foi após a separação dos Beatles, mas ainda assim, eu fui quem criou tudo isso. Apesar disso, acho que eles não entenderam o que eu estava falando. Estavam obcecados com a ideia de mais controle e de influência. Então, finalmente, a bomba explodiu e nunca mais trabalhamos juntos. No ano de 1973, John Fogerty iniciou a sua carreira solo com The Blue Ridge Rangers, uma coleção de músicas country e gospel. No entanto, sob seu antigo contrato com a CCR, ele ainda devia à gravadora Fantasy mais 8 discos. No final das contas, John se recusou a continuar trabalhando com a gravadora. A situação só se resolveu quando David Geffen, da Exilium Records, comprou o contrato de John por $1 milhão. E em 1975 ele lançou seu único álbum pela Exilium, auto-intitulado John Fogerty. No entanto, durante a turnê de 1986, John enfrentou reclamações constantes por sua recusa em tocar músicas da CCR e também problemas vocais recorrentes, que ele atribuiu a testemunhar no tribunal. A explicação de John para não tocar material da CCR era que ele teria que pagar os royalties de performances a Soulside, detentor dos direitos autorais, e que era muito doloroso revisitar a música do seu passado. Já Tom lançou vários álbuns solo, mas nenhum alcançou o sucesso da CCR. Tom Fogerty faleceu em sua casa no Arizona em setembro de 1990 devido a complicações da AIDS,
que ele contraiu por meio de uma transfusão de sangue contaminado durante uma cirurgia nas costas. Tom e John mal se reconciliaram antes da morte de Tom. E no elogio que John fez no funeral de Tom, ele disse: "Queríamos crescer e ser músicos. Acho que conseguimos metade disso, nos tornando estrelas do rock and roll. Não conseguimos necessariamente crescer." Os amigos de longa data, Doug e Stu, continuaram a trabalhar juntos após o fim da CCR, tanto como músicos de sessão quanto como membros da Don Harrison Band. Eles também fundaram a Factory Productions, um serviço de gravação móvel na Bay Area. A formação original do CCR se reuniu apenas uma vez após a separação, no casamento de Tom, em 19 de outubro de 1980. Nas décadas de 80 e 90, novas rodadas de ações judiciais entre os membros da banda, bem como contra seus antigos empresários, aprofundaram ainda mais as suas animosidades. Quando o CCR foi incluído no Hall da Fama do Rock and Roll em 1993, John recusou-se a se apresentar com Cook e Clifford, e a dupla foi barrada no palco. A viúva de Tom, Tricia, esperava uma reunião do CCR e até trouxe a urna contendo as cinzas do marido para a cerimônia. Olha só que coisa. Furiosos, Cook e Clifford, que estavam sentados com suas famílias em uma mesa do outro lado da sala, saíram do salão de baile assim que a apresentação de John sozinho começou. E mais tarde eles escreveram cartas separadas para o conselho de diretores do Hall da Fama do Rock and Roll, dizendo que era doloroso e insultuoso permitir que a apresentação continuasse sem eles. Em uma entrevista em julho de 2011, John admitiu que estaria pelo menos disposto a considerar uma reunião com Cook e Clifford. Quando questionado novamente em outubro de 2011 sobre a perspectiva de um reencontro, ele disse assim: "Estou dizendo que é possível sim. Acho que a ligação talvez teria que vir de fora do reino. Alguém teria que me levar para olhar as coisas de uma maneira nova." No entanto, Cook e Clifford declararam na edição de fevereiro de 2012 da revista Uncut que não estão interessados em uma reunião no Creedence. Os leopardos não mudam de posição. Esse é apenas um exercício de polimento de imagem de John. Meu telefone certamente não tocou, disse Cook. Clifford disse: "Pode ter sido uma boa ideia há 20 anos, mas agora é tarde demais." O CCR foi uma banda icônica que deixou uma marca duradoura na história do rock and roll. As suas músicas continuam sendo apreciadas por fãs de todas as idades. E o seu legado perdura ainda, hein? Se você tem memórias ou músicas favoritas dessa banda, compartilhe conosco nos comentários. A música tem o poder de nos transportar de volta no tempo e evocar lembranças especiais. E o CCR certamente fez isso para muitas pessoas. É ou não é? Amigos e amigas, obrigado mais uma vez. Aqui nós encerramos o vídeo de hoje, tá? Foi muito bom ter passado esse tempo com você. Te espero no nosso próximo vídeo. Grande abraço e até lá.